Tá ligado? Mano, bora passar aquela vibe gostosinha. Essa batalha vai dar muito pra gente. Faz a pose! Olha o Fred! Bota esse cara no trap! Bota esse cara no trap! Faz a pose! Olha o Fred! Bota esse cara no trap! Bota esse cara no trap! Olha só, esse papo também é no free. Antes você vai virar tapete, se quiser um gênio chama Aladdin. É porque o challenge é diferente, pega esse meio tempo, então aproveite. Eu ia mandar pro inferno, mas pena nós já tamo nele. E você acha que é bravo? Esse caderno de inferno você se fudeu porque desse inferno eu sou de ar. Não geladinho, não é um split. Volta com o príncipe que manda calema. Aqui nessa topada foi equipe Vete. O Azer é mais bravo, matando o diabo, pode me chamar de Winchester. Sempre volto pra chegar na final. Pode ter, mano, se liga que te derrota e isso é fato. Tu aqui é o Winchester, tu só vai conseguir ganhar usando o pacto. Pode crer, entende, cê tá ligado? O cara diz que é o Aladdin, parceiro, tu tá mais pausa fato. Tá claro, né? Eu vou mostrar que você é sequela. O beat infelizmente acabou. Nada não MC rima a capela. Vou mostrar pra porque praça girador e porque que nós é favela. É que eu sou demônio do olho amarelo. Só que esses MC que amarela. Você pode ser macaco MC, mas se eu falo de hoje, eu vou ser tão MC. Será que pega? Isso é cultura? Ele é diabo, homem que desafiou o diabo, homem que Diabo, e até macaco. Só que eu te explico que o Azer nunca fica no quase. Eu que sou evolução diferente. O Azer é 3 evoluído, evolução de Anunnaki. Eu jogo assim tua cabeça, aqui que meu bem cai. Então se liga, tanto faz. Bagulho é muito louco e hoje tu cai. Essa aqui é tipo que cai. Aí família, barulho pra batalha. Olha foda. Por ordem de término, que preferiu a Zima pra dupla de Mandacaru, faz muito barulho. Preferiu a Zima da dupla de Charles, faz muito barulho. Tá bem parecido, vamos na mão para não prolongar. Mão pra dupla de Mandacaru. Primeiro no visu. Mão pra dupla de Charles. Não ficou parecido, então vamos no jurado. Jurado 3, 2, 1. O voto do jurado é o que importa, então a dupla de Mandacaru primeiro round. O beat aí, DJ. Vem na voz. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Se tu ama essa cultura, como é a ditadura, grita hip hop, hip hop. Você pode ser um Winchester nesse caso, irmão. Mandar capaz esse verso que causa confusão. Porque não é questão de ser supernatural. Porque se for, eu tô provando é superficial. É difícil, mas é difícil. O mesmo fogo é vivo, o seu é de artifício. Será que entende a coisa? Deixa se pé na pele. É que você foi o louco, pode chamar de Adele. Só que eu vou te explicar que o Azer incendeia. Eu vou ter que te explicar uma parada. Se é tacar fogo, eu vou tacar fogo aqui só nas aldeias. Sabe? Uma parada, tu falou de zoar, é superficial. Só que o Azer é cannabis da skate. Nunca vi com amor, eu sou sempre natural. Vai tacar fogo nome, tu se acha um gênio. Por isso que hoje eu roubo teu oxigênio. Tudo que te aguenta em estado de compulsão. Então, se liga que eu te vou dar refrão. Olha só, essa é minha visão. Freestyle que é bom, eu tenho a conclusão. Falou de artifício, é que nós é
jogando benefício essa comemoração. Olha que chato, pode me chamar de foguinho que cê cobra de lagarto. Quer falar que é cobras e lagartos, né, filho? Só que eu te explico na improvisada. Pra esses dois MC hoje que vai dar ruim. Não é cobras e lagartos, tu pisou o pé na jaca. E é cobras e lagartos, aqui eu tô café. Lagarto é o caralho, quando é do jacaré. Me chama de foguinho, o cobras e lagartos. Pra mim, tu é o macho humano, teu fogo é só no rabo. Vai no foguete. Não se afobem porque tem jurados. Vocês querem terceira, plateia para terceiro e jurados. Terceiro round? Terceiro round. Na casa. 4 de 4. Não tem versus do terceiro round. Ei, Mandaca! 4 de 4. Não, essa é um nome de som de 4. De 4 é foda. 4 de 4. Deu da moderação. Puxa, vai. No geralzinho, vem. O rap é cultura de preto igual fumão de fumante que vocês querem ver. Rap é cultura de preto igual fumão de fumante que vocês querem ver. Lembra que você falou de demônio? Lembra falando de demônio? Lembra do demônio? Então, olha só, antes de sair eu quero um demônio, mas aqui tem uma ironia. Lúcifer depois que foi para Netflix não vem de fé, não vem da putaria. Tu que tem medo, ele não reina no inferno, ele reina lá na São Pedro. É que você tem um Brasil e junta luz, recebe secada. Isso aqui não pega nada, tá ligado? Uma pedida nada, era 8 de Ele fala até do Mr. Gaga, mas cuidado com essa tua vida. A risadinha tá toda despedida. Tu vai passar no sol, não sei se você que vai visitar ele. Olha essa sequela, ele queria ser um bicicleta e deu uma risada do Papo Negra. Você voltou pra época da puberdade. Olha, mano, você gosta, mas ele não tá mal mesmo. Eu fui o Papa Legos, a Legos tá o meu argumento. Mano, tu perdeu o título, coloque cuidado do veículo. Nesse caso você língua, nesse caso se entrega do Papa Legos. Manda que eu sou Papa Língua. Ele é o Papa-Língua, por isso que esse é o papo. Papa-Língua sou eu, beijando na boca da prima, cunhado. Se Papa-Língua, porque ele é poeta. Eu sou cunhado, camarada que vai fora desse... Reza pra Nossa Senhora, sabe por quê? Você perdeu, pois esse cara logo se enrola. Não, você não pega minha irmã, porque a cunhada te mandou embora. Aí família, barulho pra batalha! Aí família, barulho pra batalha! Por ordem de término, quem preferiu a zima da dupla de Mandacaru faz barulho! A dupla de Charles! Tá bem parecido. Mão no visu. Mão. Pra quem? Mão pra dupla de Charles. Mão pra dupla de Mandacaru. Agora vamos jurar. Jurar 3, 2, 1. Dupla de Charles, próxima fase. Aí, família, antes de qualquer coisa, só